Ok, boa noite, pessoal. Então, a gente está aqui para mais um encontro de aula de inglês, né, para o curso preparatório para as escolas militares. Hoje, a gente vai falar sobre, retomar um pouco do Simple Present, porque vamos falar do Present Continuous. E para falar desse Present Continuous, que também é chamado de Present Progressive, a gente precisa saber alguma coisa do Simple Present. Vamos falar também sobre o infinitivo, o imperativo e mais algumas preposições de tempo e de lugar, tá? São conceitos essenciais para dominar a comunicação em inglês. E quando a gente fala em comunicação, a gente não está falando somente de poder falar inglês, mas de você conseguir, né, ter uma proficiência tanto na leitura, né, quanto na escrita, na compreensão do texto. Vamos começar, então, pelo present continuous. Qual é a estrutura e o uso? O present continuous ou present progressive, em português, é o nosso presente contínuo, o presente progressivo, que muita gente chama também de gerúndio, né? E que usa aquela terminação ando, endo, indo ou ondo, dependendo da conjugação do verbo. Ele é um tempo verbal que é usado para indicar ações que estão acontecendo normalmente no momento da fala, ou pelo menos elas estão em progressão. É bom a gente lembrar que na semana passada a gente estava falando do Simple Present, que a gente fala de coisas que estão no presente, que fazem parte do nosso presente, mas não exatamente estão acontecendo no momento da fala. Não exatamente são ações contínuas, progressivas, tá? Elas podem ser situações estáticas, que fazem parte do nosso presente. Esse presente progressivo, ele também fala de ações temporárias, de questões temporárias, né? De coisas que estão fazendo parte do nosso presente agora, mas que a gente sabe que isso não vai continuar, não vai para frente, tá? Então, como as frases com present continuous fazem referência a situações que ocorrem no momento da fala, também é comum observarmos a utilização de advérbios de tempo nas frases. E aqui eu coloquei pelo menos 4 que são os mais utilizados, que é o now, que significa agora, right now, é mais usado ainda, que é nesse exato momento, né, que é agora mesmo, at the moment e at present. É lógico, gente, que quando a gente usa o advérbio, vocês têm que lembrar sempre que o advérbio é um mecanismo de intensidade. Ele traz ênfase, porque ele indica uma circunstância sempre, né? E no caso do present continuous, e mesmo do present simple, né, que a gente tem os advérbios de frequência, o advérbio de frequência ele só esclarece qual é a frequência em que aquela situação acontece, né? Aquela situação está presente na nossa perspectiva. Enquanto que no present continuous isso reforça, tá? O momento presente, porque a própria estrutura verbal já mostra que é algo progressivo, algo contínuo, algo que esteja referente basicamente assim ao momento da fala, ok? Vamos lá. A formação do present continuous com verbos regulares e irregulares. A gente vai ter, por que eu falei que é importante a gente saber do simple present? Porque lembra que eu coloquei um capítulozinho, né, um parênteses lá à parte, falando do verbo to be. O verbo to be é muito importante, por quê? Porque ele é verbo principal e ele faz parte também do quadro de verbos auxiliares. Ele vai começar a trabalhar agora como verbo auxiliar. No present continuous, a gente tem um verbo principal e tem um verbo auxiliar. O verbo to be, no presente, né? E o verbo auxiliar, como verbo auxiliar, e o verbo principal, que é aquele que traz a mensagem mesmo que você quer dizer, ele vai ser acrescido da terminação ing. E é essa terminação que corresponde àquele ando, endo, indo e ondo que a gente viu lá do português.
Então, na construção frasal, esse tempo verbal segue esse padrão que está escrito aqui no slide, nas sentenças afirmativas. Ah, o slide não está aparecendo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu comecei a falar para vocês, eu acho que eu não coloquei para compartilhar. Olha aqui. Que coisa mais... Ah, pronto, agora vai aparecer. Desculpa, tá, gente? Agora, todo mundo está vendo agora? Ainda não? Pronto. Então, vamos lá. Ainda bem que vocês não perderam muita coisa, não, tá? A gente está no nosso quarto slide. O primeiro era só a capinha, depois só aquelas mensagenzinhas que eu passei para vocês. Mas o mais importante que vocês vissem está nesse slide aqui mesmo, que é a formação do present continuous, porque aqui a gente já tem a formação da sentença. E isso é muito importante que você tenha, assim, como um quadro, né, assim, na sua mente. É até uma dica, né, um bizu que eu posso dar para vocês, caso vocês tenham essa oportunidade, e tenham essa facilidade, essa memória visual, né, de fazer aqueles mapas mentais. Quando você faz um mapa mental você mesmo, então, se eu colocar em modo apresentação, aí eu não consigo ver o chat, porque ocupa toda a minha tela, e eu não sei colocar ele em meia página para eu ver o chat. Aí, se vocês fizerem alguma pergunta, eu não consigo ver, por isso que eu coloco assim. Tudo bem? Mas assim, ó, esse tipo de padrão aqui, ó, que é tipo uma fórmula, isso é legal de vocês fazerem um mapa mental, né? Quando vocês vão fazer o resumo daquele assunto, né? No caso do present, que aí você tem o present simple e o present continuous, e aí você faz ali coloca as suas receitas, né? Coloca as suas fórmulas ali bonitinhas para você gravar. Acho interessante isso. Para quem tem essa memória visual, né? Mas aí a gente tem, ó, sujeito, o verbo to be, que sempre vai corresponder àquele sujeito. Peraí, tenta a tecla Windows mais a seta para o lado. Peraí. Windows, seta para o lado. Não adiantou, não. Olha, se você não se importa, vamos continuar desse jeito para a gente não perder tempo, porque depois eu fico com receio do tempo ficar apertado, tá? Assim fica muito ruim de vocês verem, porque eu sei, eu preparei já de uma forma que vocês vão ter acesso depois no grupo, né? E, assim, tá autoexplicativo. Então, acho que vai dar. Bora lá. Então, o verbo to be, ele sempre vai corresponder àquele sujeito, né? Então, se eu tenho um sujeito de primeira pessoa, o verbo to be tem aquele formato am, né? Se é um sujeito de terceira pessoa do singular, é is, e todas as outras pessoas vai ser are, porque a gente só tem 3 formas verbais no verbo to be. Em seguida, a gente vai ter o verbo principal com ing, tá? E depois o complemento, se tiver complemento, né? Então, a gente tem aqui, ó, she is watching TV. She é o sujeito, is é o verbo to be, que corresponde a esse sujeito, que é de terceira pessoa do singular. Watching é o verbo to watch, né? A gente usa o verbo sem o to, acrescido de ing, e depois vem o complemento, que é TV. Por que a gente tem um complemento aqui? Porque esse verbo pede um complemento, tá? Tudo vai depender daquele contexto que a gente tenha na hora. O segundo exemplo, I am talking to you.
Eu estou falando com vocês. You are attending to an English class. Olha só, eu coloquei as 3 formas verbais do verbo to be para vocês entenderem, né, como é que ele tem que corresponder ao sujeito. Vocês estão assistindo a uma aula de inglês. E, por último, eu coloquei esse exemplo aqui, ó, it is working like this. Parece até que eu já estava adivinhando que a gente ia falar sobre esse negócio da apresentação, né? It is working like this. Está funcionando desse jeito. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem 3 pessoas, né? No singular, a gente tem he, para ele, pessoas, she, para ela, relacionado a pessoas, e it, que é um neutro, que pode ser ele e ela, e pode ser simplesmente nada, né? Aqui eu poderia até colocar, para um conforto da nossa língua, colocar isso está funcionando desse jeito, mas eu tenho uma palavra para isso em inglês, então eu posso simplesmente usar também desse artifício que a nossa língua tem, de simplesmente não precisar do sujeito, porque o verbo conjugado, ele já faz referência a um sujeito que está oculto. Então, it is working like this, está funcionando deste jeito, ok? As sentenças negativas e interrogativas, ali a gente estava com o padrão das afirmativas. Na forma negativa do present continuous, a gente vai ter sujeito, verbo to be, mais o not. Então, vejam bem, o verbo to be, ele é o auxiliar, certo? Ele é que vai indicar que o verbo está no presente. Quem vai indicar que o verbo é contínuo é o verbo principal, porque ele vai receber o ing. Mas quem vai indicar que o verbo está no presente é o verbo auxiliar, nesse caso aqui é o verbo to be. E aí, então, quando eu quiser colocar o not para indicar que essa sentença é negativa, aí eu vou colocar junto ao verbo auxiliar, mais o verbo principal com ing, mais o complemento. Lembra que eu falei para vocês, e aqui tem mais um exemplo, olha, somente uma palavra com cada função, tá? Cada palavra tem uma função. Então, o not, ele só aparece uma vez. Não tem mais nenhuma palavra negativa aí. Só dele estar ali nessa sentença, eu já entendo que toda a sentença, toda a mensagem é negativa. E na forma interrogativa, o que vai acontecer é que o verbo to be, sendo ele o auxiliar, ele vai lá para frente. O verbo to be, mais sujeito, mais verbo com ing, mais complemento. E esse reposicionamento me mostra também que aquilo ali é uma pergunta, ok? É lógico que é de bom tom, principalmente em prova, que você nunca se esqueça de colocar o ponto de interrogação lá no final, né? E isso, infelizmente, cada dia mais com o advento da internet, né, da linguagem do WhatsApp, essa pontuação tem perdido um pouco do valor. Mas na hora da prova, gente, não se esqueçam, tá, de colocar o ponto de interrogação, de fazer a pontuação correta, porque você perde ponto, caso você esqueça alguma coisa assim desse tipo, tá bom? Embora esse formato aqui já te diga, né, que é uma pergunta. Aí você pode entrar em dúvida, porque quem tem um pouquinho de leitura, ou que acompanha, por exemplo, música, né, ou que acompanha filme, e que consegue pegar alguma coisa, já deve ter percebido que na língua falada, o inglês tem acompanhado uma tendência, né, já de vários anos para cá, de décadas já para cá, que o inglês tem acompanhado a tendência das línguas ocidentais, né? Que a gente simplesmente muda a entonação e continua com a mesma estrutura da sentença afirmativa. Isso acontece? Na língua falada acontece, mas isso não é gramatical. Gramaticalmente, a gente ainda tem que colocar o verbo na frente, tá? Então, não se iludam com essa licença poética, tá? E prestem atenção na gramática, que é isso que vai ser cobrado de vocês por ocasião dessas provas. Ok?
Observações importantes. Nas frases afirmativas e nas negativas, nós podemos usar as formas contraídas do verbo to be, tá? Então, aqui eu coloquei todas as formas de contração, e nas negativas a gente faz a contração com o not, mas você também pode fazer essa contração da afirmativa e colocar o not depois, tá? Não tem problema nenhum, não. Tanto que isso se caracteriza muito fortemente aqui na primeira pessoa do singular, que é I am not ou I'm not, que esse aí é o único que não contrai o verbo to be com o not, tá? Só contrai a pessoa, o verbo to be com o sujeito. Esse é o único que pode fazer assim. Mas, nos outros casos, todos têm a possibilidade, ok? Até aí tá tranquilo, gente? Tudo bem, né? Vamos dificultar, então, um pouquinho? Vamos dificultar, né? Porque se pode dificultar, para que deixar fácil, né? Vamos lá. As contrações não devem ser usadas nas redações por serem textos acadêmicos, tá? Se for um texto acadêmico, um texto científico que você vai usar daqui a algum tempo, não sei, não vai aparecer contração de forma alguma, nem aqui nesse caso, nem em nenhum outro caso. Mas você poderá vê-las nos textos das provas, sim, porque é muito comum que a gente pegue texto de revista, né? A não ser, de novo eu te falo, se for um artigo científico, né? Se for alguma revista científica, você não vai ver isso. Mas se for, por exemplo, uma tirinha, se for, aí aparece muita linguagem falada, e a gente tem que estar preparado para isso. Então, é bom você conhecer como que é feita a contração. Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para vocês, só para eu falar uma coisa para vocês. Como é que a gente faz essa contração? A gente retira uma letra e acrescenta ali um apóstrofo, né? Que é aquela vírgulazinha que fica lá em cima. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? O apóstrofo, aquela vírgulazinha lá em cima se chama apóstrofo, e é usado para quê? Para indicar, nesse caso aqui, que alguma letra foi suprimida. Então, aqui eu tinha I am, eu juntei as duas palavras, e para isso eu tirei o A, substituí por esse apóstrofo, e virou I'm. You are, da mesma forma, juntei sujeito e verbo, tirei o A, coloquei o apóstrofo ali, e aí virou your. Quando eu vou fazer isso com a negativa, quem sai é o O do not, tá? Então, você vai ter aqui, you are not. Na hora que eu junto o verbo to be com o not, quem sai, quem cai, é a letra O. E ali entra o apóstrofo. E aí vai ficar you aren't. Por que eu fiz questão de voltar aqui? Porque, como professora de inglês, eu já vi muita gente colocando colocando aren't tudo junto e coloca o apóstrofo lá no final. Está errado. Porque, na verdade, o apóstrofo tem que ser colocado, tem que ser posicionado onde a letra foi suprimida. Não é só, eu vou colocar ali para indicar que uma letra saiu. Não, você vai colocar o apóstrofo onde a letra estava antes, onde ela foi suprimida. E eu já vi também gente colocar um risquinho como se fosse uma vírgula, que ele não está lá em cima, ele está em qualquer posição que não seja lá em cima. Isso também está errado. E quando você coloca esse apóstrofo, você também não pode ter o N e o T juntos, escritos juntos. Você tem que separar. Tem que lembrar que o apóstrofo ele está no lugar de uma letra, então tem que ter o N, parou ali, apóstrofo, começa outra letra, T. Eles têm que estar separados. Na hora de escrever, vocês têm que se lembrar disso, ok? Parece bobagem, né? Mas isso é uma coisa importante. Então, não se esqueçam disso, tá? Aí vamos voltar para lá. Então, a gente não vai usar contração, né, em textos acadêmicos, e a gente vai prestar atenção agora nas regras de spelling. O que é o spelling? É a soletração, como é que você escreve. Primeira regra, quando o verbo principal
ou seja, aquele que vai receber o ing, termina em e é precedido de consoante, ou seja, consoante mais e. Retira-se a vogal, retira-se o e acrescenta-se o ing. Olha que os exemplos que eu te dei. Ó. To dance, que é dançar, e você vai ter dancing. To take, pode ser pegar ou tomar, taking. To make, que é fazer, making. To come, vir ou chegar, que você vai ter coming. A única exceção que eu lembrei assim, é o verbo to be, que é ser ou estar, e que em vez de você não vai ter been, você vai ter being. É assim. Número 2, quando o verbo termina... não, deixa eu fazer uma observação aqui. Aqui apareceu o verbo to make, fazer, e eu já tinha falado para vocês que o to do significa fazer. Quem que se lembra disso? Nos nossos outros encontros eu comentei isso, porque a gente usou muito o verbo do, né, como auxiliar, e eu estava falando para vocês que ele significa fazer, mas como auxiliar ele perde esse significado. E aqui a gente aparece com outro verbo que também significa fazer, que é make. E qual a diferença entre do e make? O do é o fazer em geral. Tudo que você faz em geral, no geral, você usa do. O make, quando você quer falar de alguma coisa que você faz, juntando peças, juntando ingredientes. Vou falar de ingredientes, tem um exemplo muito bom, que é um cake, um bolo. Para fazer um bolo, você tem que juntar vários ingredientes, né? Leite, ovos, farinha. Aí você junta aquilo tudo, pega várias coisas prontas, que já estão prontas, mistura tudo para fazer uma outra coisa, né? Para deixar uma outra coisa pronta. Isso é to make, tá? Esse make é o fazer no sentido de construir alguma coisa. E não simplesmente arrumar. Porque o do, por exemplo, eu posso falar do the dishes, que é lavar louça. Você não está fazendo, você não está transformando nada, né? Você só está limpando. Do the bed, você também não está transformando nada, você só está arrumando a cama. Mas quando você vai fazer um bolo, you make a cake. Por quê? Porque você constrói algo a partir daqueles ingredientes, tá? Isso é um cantinho de página aí para vocês. 2, quando o verbo termina com ie, troca-se essa terminação por y e acrescenta-se ing. Então, eu tenho o verbo to die, ou to lie, que é morrer ou mentir, sendo formado como dying, lying. Ok? Atenção agora, não é muito comum na linguagem escrita usar verbos que indicam estado, como, por exemplo, os verbos agree, que é concordar, need, precisar, believe, acreditar, know, saber, like, gostar, no present continuous, o verbo to love também. Isso a gente aprende na gramática e depois você ouve muitas pessoas falando, né? I'm loving, né? Eu estou amando. I'm loving this. Mas isso é na linguagem falada. Na linguagem escrita e na gramática, a gente respeita isso, porque, assim, lembra que eu sempre falo para vocês que a inglês é lógica, né? Mas, aos poucos, ela está se rendendo, o inglês está se rendendo à maleabilidade da própria língua, que a língua é viva, né? Então, ela se transforma do jeito que o povo se transforma e vai falando. Mas a gente entendia que, assim, ou você ama ou você não ama. Não tem como você estar amando como se fosse uma coisa contínua. Porque quando você ama, você já ama. Tipo, know, saber. Ou você sabe ou você não sabe. Você sabe um pouco, você sabe um pouco mais, né? Mas não pode... eu estou sabendo... A gente fala isso em português, mas em inglês a gente não fala, que ou você sabe ou você não sabe. Mas isso, volto a dizer, é mais para a língua escrita, tá? 3, quando o verbo é monossílabo ou dissílabo e segue o padrão consoante, vogal, consoante, duplica-se a última consoante.
Esse padrão consoante, vogal, consoante, você vê do final da palavra para o início, tá? E como é que eu vou saber quando é dissílabo ou monossílabo? Olha, a regra de separação silábica em inglês é muito diferente do português, porque em português tem gente que tem dificuldade, né, mas não sabe como é fácil, porque a gente separa a sílaba por blocos de som. E em inglês, não, a gente separa a sílaba por blocos de, significado. Então, você vai ter um bloco que significa o radical, um outro bloco que pode significar um prefixo formador de indicador de repetição, ou a gente pode ter um sufixo que é formador de adjetivo feminino, e assim por diante. Então, a separação silábica do inglês é muito complicada. Eu não tenho nem como ensinar vocês, porque, vou ser bem sincera, quando eu preciso escrever algum artigo acadêmico e que preciso fazer alguma separação silábica, eu tenho um dicionário de separação silábica para consultar toda vez que eu preciso. E, no mais, o que eu procuro fazer é não separar, a não ser quando eu já conheço, né? E tem muita coisa que eu já conheço. Então, por exemplo, se eu fosse separar esse swimming, eu ia separar aqui, ó, provavelmente aqui, ó, no ing, porque esse swim, eu estou repetindo a última consoante por causa do padrão consoante, vogal, consoante, mas ele, fonologicamente, ele faz parte do mesmo bloco, que é o radical, tá? E o ing é o sufixo formador de verbo contínuo. Então, eu já sei essa separação. Se acontecer de vocês terem que escrever alguma resposta e não tiver espaço direito, você organiza lá a sua letra para você não ter que separar, tá? Porque eu já ouvi muita gente falar assim, vai escrevendo, onde parar você separa. Não faz isso, não. Fica feio, fica horrível, e se encontrar uma professora chata que nem eu, vai falar assim, poxa, que desleixo com a língua, né? Então, não faz isso, não. Você organiza sua escrita para você não precisar separar. No mais, para você identificar se é monossílabo ou se é dissílabo, eles são mais curtos mesmo, tá? Os verbos, a partir dos trissílabos, eles são enormes, eles são bem grandes. Então, não vai dar para você fazer essa modificação, não. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, né? O to swim, to run, to travel, to sit, to cut. Todos eles têm esse padrão. Olha, são verbos curtos, né? E eles têm esse padrão do final para o início, consoante, vogal, consoante. A gente duplica essa última consoante e coloca o sufixo, o ing. Prestem atenção, gente, nesse padrão, tá? Isso vai acontecer outras vezes, com outros sufixos que serão utilizados em outras matérias que a gente vai olhar, tá? Não esqueçam esse padrão. Primeira exceção, quando a última consoante é W ou X, ela não é dobrada, tá? Snow, tá? Aí a gente não precisa. Até porque, lembra que eu falei para vocês, snow, o W aqui, ele não está com som de consoante, ele está com som de semivogal. Então, ele aqui não é exatamente uma consoante, ele é consoante graficamente, mas fonologicamente não é. E o fix, que também, fonologicamente, é um dífono, né? São dois sons para uma letra só, que a gente tem ali como som o x, seria o KS, né? E aí a gente não precisa dobrar, porque você não vai fix, né? É como se você fosse chamando cachorro, não, né? Então, só acrescentar o ing. Segunda exceção, se a sílaba tônica for a primeira, não se dobra a letra final. Acrescenta-se somente o ing. To open, to happen. Isso aí, infelizmente, também é mais uma questão de você conhecer um pouco a língua para você saber quando
da formação, né, da sílaba tônica. Muitas vezes a gente não sabe, mas assim, como a regra mais proeminente é essa aqui, a número 3, as exceções, como o nome já diz, são exceções, é uma vez, uma coisa ou outra, não é muito. Então, não se liga muito nisso, não, tá? É bom você conhecer, você saber que, que existe isso, né? Para você não achar que está errado, caso você veja escrito, e para você saber também responder. Mas não é nada assim para você ficar muito preocupado, querendo saber todo o vocabulário da língua inglesa, que não vai dar. Situações em que se utiliza o present continuous. A gente vai usar ações no momento da fala. Quando é alguma coisa que realmente você quer falar de algo que está acontecendo na hora, igual I am teaching now, I am teaching right now, you are watching an English class, né? You are attending to an English class. Então, vocês estão assistindo a uma aula de inglês agora, estão participando. É para esse tipo de coisa, né, que a gente vai usar o present continuous. Para situações temporárias, usa-se para expressar situações temporárias que não são permanentes ou duradouras. Igual eu posso falar assim, I'm working at a new school. Então, eu estou fazendo um trabalho numa nova escola, mas eu sei que aquilo ali é uma coisa temporária. Eu posso falar, I am teaching for military schools. Eu estou ensinando, né, para escolas militares. Mas essa não é a minha atividade principal, eu não vou, essa não é a minha, essa é uma situação temporária. Eu poderia dizer isso. Mudanças em progresso indica processos ou transformações que estão acontecendo atualmente. Qualquer coisa que você esteja fazendo que ainda esteja na progressão. I am getting fit. Eu estou emagrecendo, eu estou indo para a academia, esse tipo de coisa. Isso é um processo, né? Então, planos futuros próximos. Eu já coloquei isso aqui para vocês não se espantarem, mas a gente não vai ver isso aqui hoje. A gente vai falar sobre isso quando estivermos falando do futuro, tá? Porque o present continuous também expressa planos ou compromissos marcados para um futuro próximo, tá? É uma das formas que a gente usa para falar de futuro, é a gente usar o present continuous. E se você for pensar bem, a gente faz isso em português também. Em português, a gente usa o presente simples, o presente contínuo e o futuro propriamente dito para falar de futuro. Então, não está diferente, tá? Do que a gente vê na nossa língua. Alguém me perguntou aí, Gabriel, e acrescenta o ing no 3. Sim, sim, aqui, ó. 3 é esse aqui que você está falando, né? Quando o verbo é monossílabo ou dissílabo, todos eles. Você acrescenta o ing, só que antes de acrescentar o ing, você tem que virar, você tem que dobrar a última consoante. O primeiro... Que primeiro que você está falando? O primeiro exemplo. Nesse slide ou no slide anterior? É anterior. Então, vamos lá. Sim, a gente usa, acrescenta ing no 3. Sim, todos eles. Uhum. Ok. Então, já passamos por esse aqui, vamos para o próximo. Exemplos práticos e frases que são autoexplicativas. Olha para essa imagem aqui, ó, dessa little girl aqui com um aspirador de pó. The girl is singing with the vacuum. Né? Às vezes você está olhando para
essa foto, ela está com... Se eu simplesmente falasse, tem uma menina com um aspirador de pó, você poderia não imaginar, lógico, né, que ela está cantando, que ela está fazendo o aspirador de pó de microfone, né, na verdade, tá? She's not vacuuming her room. Ela não está aspirando o pó de seu quarto. Então, eu estou falando do que está acontecendo no exato momento da foto, tá? Uso em contextos cotidianos. Eu tenho duas frases que são muito comuns. What are you doing? E aí eu botei essa foto aqui para expressar assim, imagina a cena, né, que são, de repente, dois amigos e tal, e o cara, né, quis partir para uma outra situação, e ela perguntou, what are you doing? Né? Espantado, o que você está fazendo? Essa pergunta é sobre alguma ação momentânea que traz realmente uma dúvida, né? Que traz um pedido de esclarecimento. Agora, quando a gente encontra uma pessoa, veja essa imagem aqui de baixo, em que duas amigas parece que se encontram na rua, e a pergunta é, how are you doing? E essa pergunta não é só quando você se encontra, você pode fazer essa pergunta pelo WhatsApp, você pode fazer essa pergunta oralmente, por mensagem, né, por telefone, por ligação telefônica. Eu estou perguntando como vai você, o que você tem feito, quais são as suas notícias, né, o que você tem para contar ultimamente. Então, você vai usar essa expressão com o presente contínuo, porque eu quero saber o que está em progressão na sua vida. No exato momento da fala, que aí eu vou usar o what are you doing, e no momento presente da sua vida, no momento corrente da sua vida, e aí eu vou usar how are you doing? Ok? Dúvidas? Não? Ok. A diferença entre o simple present e o present continuous. O present simple se diferencia do present continuous por tratar de situações relacionadas ao cotidiano. Ele fala de rotina, fala de hábito, fala de um fato que é basicamente imutável. Quando eu falo, por exemplo, né, water boils at 100 degrees Celsius, que a água ferve a 100 graus Celsius. Isso é um fato. Né? Quando eu estou falando de características físicas, de acontecimentos, enfim. Já o present continuous, ele vai expressar ações que ocorrem em progressão, ou no momento da fala, ou alguma ação temporária, algum plano já para o futuro, a gente vai entrar nesse assunto ainda, tá? Olha só os exemplos que eu coloquei aqui, ó. I work with people every day. Eu trabalho com pessoas todos os dias. Isso é uma rotina minha, tá? Eu estou falando de alguma coisa que é um hábito. E, inclusive, eu coloquei a frequência. Eu coloquei every day, todos os dias. É a frequência com a qual eu trabalho com as pessoas. Então, eu tenho que usar o simple present, porque isso é uma coisa que faz parte da minha vida. Agora, I am working from home this week because my sister got sick. Estou trabalhando de casa nesta semana porque minha irmã está doente. Veja, eu fiz questão de colocar esse because my sister got sick para vocês entenderem que, por causa de um fator, aquilo mudou um pouco a minha atividade do presente. Tá? É uma ação, uma situação temporária que mudou mudou o fato, tá? Então, aí eu vou usar o present continuous, por quê? Porque eu estou apresentando para você uma situação temporária a partir de um evento temporário. Present simple. Nesse exemplo? Não. No segundo exemplo, eu usei aqui, ó.
Present continuous. O present simple, ele está aqui no primeiro exemplo. I work with people every day. Nesse segundo exemplo, I am working. Veja, ó, sujeito, o verbo to be, verbo principal acrescido de ing e mais o complemento. Work from home this week. Ok? No primeiro exemplo, você entendeu por que a gente está usando o present simple? Ok. E entendeu por que é o presente contínuo, present continuous no segundo? Deu para você entender? Ok. Good. Esse slide eu preparei caso vocês queiram fazer mind maps, né? Aqueles mapas mentais que eu aconselhei. Comparação direta com o present continuous. Uso do simple present. Indicações habituais ou fatos gerais expressando rotinas diárias e verdades permanentes. Ou seja, eu tenho aqui, ó, habitual actions, ações habituais. Uso do present continuous. Descreve ações em progresso no momento da fala ou situações temporárias em desenvolvimento. Ongoing actions. Ações em desenvolvimento. Qual a importância da comparação? Comparar os tempos verbais ajuda a expressar corretamente ações habituais ou temporárias na comunicação escrita, tá? Quanto mais informações bem posicionadas você usa, melhor fica a sua mensagem. Você sempre tem que lembrar que na hora que você está escrevendo ou que você escolhe uma resposta, você tem que pensar que a pessoa que vai ler aquilo que vem de você vai conseguir entender exatamente o que você quis expressar. Então, você tem que ser o mais claro possível. Uma das formas de você ser bem claro é você usar o tempo verbal adequado. Ok? E não se esqueçam que, para esses tempos verbais, como para os outros, os advérbios são são uma ferramenta bem eficaz, bem eficiente. Continuando. ING. Contínuo ou substantivo? Quando eu falo contínuo, é o verbo, né? É a ação. Contínua, ou é só um substantivo? Então, eu coloquei aqui uma regra de ouro. Sem o verbo to be, não é present continuous. Ok? Sem o verbo to be. Eu botei present continuous porque a gente está falando de present, mas a gente vai ver o past continuous, o future continuous, e é assim, não tem o verbo to be, não é contínuo, ok? Present continuous, ação em andamento. Olha a estrutura, sujeito mais o verbo to be, aqui, ó, am, is, are, mais o verbo acrescido de ing. She is living alone, tá? Ela está vivendo sozinha, ela está morando sozinha. É uma ação que está acontecendo agora, é um verbo de verdade, tá? Tanto que eu tenho aqui verbo to be mais o verbo principal. Olha o gerúndio aqui, o gerund no inglês é o verbo com função de substantivo. O gerúndio é uma forma nominal, tá? Em português também, nós temos 3 formas nominais, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, tá? E isso é normal, sim, aprender isso é matéria lá de trás. Mas seria bom que todo mundo lembrasse, né? Nem sempre. Mas, enfim. E a estrutura comum é você ter o substantivo mais of, mais o verbo com ing. Então, olha só. The cost é um noun, né? É um substantivo. Of living. E aqui eu tenho o verbo acrescido de ing, mas ele aqui, ele não está fazendo o papel de verbo contínuo. Ele está fazendo o papel do gerúndio, que é o verbo com função de substantivo. The cost of living alone is high. Ok? Living aqui é uma ideia, é um conceito, não é uma ação.
tá? Aqui no primeiro, ele é uma ação. Aqui, nesse segundo que a gente está citando, não é ação, é uma ideia, um conceito. Equivale a the cost of independent life, né? Ou seja, o custo de viver sozinho é alto. O custo de uma vida independente é alto. É nesse sentido, ok? Mas só de vocês se lembrarem dessa regra de ouro, isso já economiza, assim, 80% da caminhada e de você ter que parar para raciocinar, ok? Não tem o verbo to be, gente, não é contínuo, ok? Não é, neste caso, present continuous. Vocês vão ver isso, porque aparece muito isso aqui. Isso aqui aparece muito nas provas, tá? Muita coisa. Vamos lá para as questões de concurso, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para mim. Olha a primeira questão aqui, ó, da EAR. Uma questão de 2020. The sentence "Now it's raining" is in the... Qual é o tempo verbal de it's raining? Simple past, simple present, past progressive, present progressive. E aí eu coloquei essa questão aqui também para vocês verem, né? Gabriel, presta atenção, amor. Isso, Cauã. A gente tem aqui, ó, sujeito, it. A gente tem o verbo to be, is. Só que aqui ele está contraído. Lembra que a gente viu a contração lá? It is, a contração é it's. E o verbo principal, que é rain, acrescido de ing. It's raining. E olha aqui o advérbio que está sendo usado. Agora. Eu posso identificar que é no momento da fala que está chovendo, tá? É naquele momento que está chovendo. Now it's raining. Aqui a gente tem a letra D. E eu coloquei assim como progressive essa questão aqui, porque olha como é que a EAR trabalha. Em vez de colocar present continuous, colocou present progressive. E significa, gente, exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo tempo verbal, ok? A número 2, do Colégio Naval, de 2018. Mark the option in which there is no present continuous tense. Vamos lá. Na letra A, a gente tem: a former Facebook executive has said social media is doing great harm to society around the world. Olha aqui, ó. A gente já tem aqui, ó, o verbo to be, mais o verbo principal acrescido de ing, is doing. A partir do momento que a gente tem isso aqui, ó, não tem mais como a gente... Essa aqui já está eliminada, já não pode mais. Letra B. He was responsible for increasing the number of users Facebooklet. Isso, Cauã. Ele já matou aqui, ó. A gente tem aqui, ó, increasing, mas a gente não tem nada antes. O verbo to be não aparece aqui. Vamos só ver os outros para ter certeza? Isso. Letra B. He said the networks are destroying. Olha aqui, ó. De novo, a gente tem aqui, ó, verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing. Palihapitia also points out how fake news is affecting. De novo, verbo to be mais ing. It is becoming. Pronto, já bem de cara. Então, ó, letra B, muito bem. Letra B, não tem a menor dúvida. No terceiro aqui, não vai dar para vocês lerem direito aqui, mas é muito legal, porque o menino está falando que a loção contra rugas que a mãe dele está usando está funcionando. Aí ela pergunta para ele: verdade, você acha? Por quê?
E aí ele pergunta, "'Cause I've noticed that your wrinkles are multiplying since you have been using it. Are multiplying in the text is in the..." Qual é a letra? Simple present. Aqui a gente tem aqui, o verbo to be está no simple present, de verdade. Mas esse multiplying? A gente não tem um verbo aqui que está terminando com ing? Então eu tenho... Porque é a mesma coisa, Cauã. Tanto present continuous como present progressive. É a mesma coisa. Aí, o verbo principal está com ing, é o multiply. Verbo multiply. Multiply plus ing. Letra C. Exatamente, letra C. Então, essas questões eu coloquei aqui também para vocês entenderem que, assim, embora na maioria das gramáticas e tal, a gente ouça, e a gente mesmo, professor mesmo, costuma chamar mais de present continuous, mas existe também essa nomenclatura, né, do present progressive, e aí vocês vão ver, quem tiver interessado em fazer prova para EAR, né, é bom que você já vai sabendo que eles não chamam de present continuous, eles chamam de progressive, tá? Por que a letra C? Porque eu tenho aqui, ó, o verbo to be, que é o are, e aqui eu tenho o verbo principal, como eu coloquei aqui na mensagem, o verbo principal multiply plus ing. Então, aí acabou tendo essa, aqui, ó, to be, mais o verbo principal multiply com ing. Isso é a fórmula perfeita da sentença afirmativa do present continuous, ou present progressive, né? Como eles estão falando aqui. Ok? Por que não seria a letra A? Porque se fosse a letra A, primeiro que, olha só, a situação é a seguinte, lembra que eu até falei mais ou menos, né? O menino chega para a mãe e fala assim, que a loção para as rugas dela está funcionando. Aí ela, você acha? Por que você acha isso? Não, ela até fala, eu acho que está funcionando. Por quê? Por que você acha? Então, isso não é uma coisa estática, isso é uma coisa que está acontecendo, está em progressão, é um tratamento que ela está fazendo, está em progressão. Então, o Simple Present não trata disso, trata de coisas que fazem parte do presente e não coisas que estão em continuidade, em progressividade. E a própria formação verbal aqui já indica isso, porque tem o verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing. Se fosse o verbo principal, assim, ó, multiplies, teria que ser assim. Para ser simple present, a terceira pessoa do singular teria que ser assim, ou se fosse terceira pessoa do plural, multiply, assim. Uma dessas duas. Não teria como ser com ing no final. Mas, de qualquer jeito, Gabriel, a questão a gente está tratando de uma ação progressiva. O Simple Present nunca vai falar de ações progressivas, só de ações que realmente já fazem parte do presente, são situações estabelecidas, ok? Ok. Uhum. Mas é a mesma coisa, tá? Present continuous, present progressive, é a mesma coisa. Num dos primeiros slides eu coloco isso lá, que pode ser qualquer um dos dois nomes, tá? Bora lá. Just one more question. Isso aqui é uma questão só, gente. Olha o tamanho da questão. Colégio Naval, tá?
só para vocês perceberem como é que eles pegam pesado. Mas, como eu falei para vocês, é uma questão de preencher as lacunas, né? Então, às vezes, você não precisa ler tudo. Olha como é que é o título desse texto, Helping at a Hospital. Esse helping aqui é um verbo, help, que é ajudar, acrescido de ing. Eu posso dizer que isso aqui é contínuo? Já vou logo dizendo, não posso, não tem verbo to be ali. Se não tem verbo to be, não é contínuo, ok? Se não tem verbo to be, não é contínuo. Which verb forms respectively complete the gaps in text 1? Então, which é aquele qual que a gente pergunta tendo opções limitadas. Quais são as formas verbais, respectivamente, que completam as lacunas nesse texto 1? Eu tenho aqui, a primeira lacuna. Mike Coleman is 19 and is living or lives in Omaha, Nebraska, in the United States. Bom, essa aqui, gente, as letras D e E, eu já posso eliminar, porque esse live aqui, embora tenha a mesma pronúncia, esse live aqui significa sair, deixar, tá? Então, esse aqui já não, letras D e E já não estão no páreo. Vamos olhar, então, as outras questões. He wants to become a teacher, but now... Bom, se ele falou now, é porque agora a gente tem agora a gente tem um verbo no present progressive, no present continuous. E aí eu tô com o Cauã Rocha, letra B, pois necessita de verbo to be, e lives não faz sentido se traduzir a frase em um contexto, então só pode ser ela, eu acredito. E você está certo, é a letra B. Mike Coleman is 19 and lives in Omaha. Então, ele tem 19 anos e ele mora em Omaha. Ele quer se tornar um professor, mas agora ele está morando na Namíbia. Tanto que, em seguida, ele continua com o verbo no present progressive. Ele está trabalhando no hospital, ok? Letra B. Viu que, assim, o texto é muito grande, a gente olha, assim, dá até um susto, mas você não precisa ver tudo. Você vai, mais ou menos, assim, direto onde a pergunta está te chamando, tá? Para você não perder muito tempo. E sempre marca, gente, aquilo que você já sabe, aquilo que você já fez com certeza, deixa marcado para você não ter problema de ter que voltar lá e refazer toda uma questão que você já tinha certeza. Bom, paramos de falar, então, de present progressive com essas questões de concurso e está tudo bem, né? Sim, Arthur, a aula acaba às 20 horas. Infinitivo. Infinitivo é aquela forma básica do verbo, tá? Em português, ela tem a terminação com R, né? É aquilo que traz o nome do verbo, é o infinitivo. Em inglês, quando a gente fala sobre infinitivo, normalmente nós nos referimos ao present infinitivo, que é aquele com to na frente. Aí, existem outros? Existem, mas, gente, isso aí a gente vê num nível mais avançado de inglês, não é necessário que a gente pare para ver isso agora, tá? A gente tem, basicamente, 2 tipos de uso, né? Que é o infinitivo com o to e sem o to. A gente tem o to mais o radical do verbo, ou sem o to, que é o zero, o infinitivo zero, que é só o radical. To sit is sit. To eat, eat. To have, have. To remember, remember. E aí, esse radical do present infinitivo é aquela forma verbal que a gente encontra no dicionário, que é o que mostra
o que o verbo significa? A forma negativa do infinitivo é constituída através da inclusão do termo not antes do infinitivo, com ou sem to. I decided not to go to London. O que eu decidi? Não ir para Londres. He asked me not to be late. I'd like you not to sing so loudly. I'd rather not eat meat. I might not come. Tá? Então, aqui, pela primeira vez, a gente vai usar esse not, e aí tem gente que me pergunta, mas por que a gente não usa o do? A gente vai ver lá na frente quando estiver olhando o imperativo, tá? Aqui a gente está falando do infinitivo, e para negar o infinitivo, você não precisa de mais nada, a não ser a palavra not, na frente do infinitivo com o to. Mas existem funções, né? Existem funções para esse uso do infinitivo com o to. Ele não é usado assim discriminadamente, não. Com o to e sem o to, tudo tem função, tá? O infinitivo com o to é utilizado em diversas construções sintáticas e geralmente expressa o objetivo de algo ou a opinião de alguém sobre algo. Esse to, normalmente, quando ele está sendo tratado como objetivo, na hora da gente traduzir, a gente coloca um para, a nossa preposição para, tá? Mas isso é uma tradução confortável, mas não significa que esse to significa para, tá? É até uma coincidência, porque existe a preposição to com o significado de para, mas não é o caso desse to aqui. Esse to aqui é a marca do infinitivo, tá? Tem a ver com a regra, tá? Tem a ver com a regra e a gente vai ver isso agora, Cauã. Número 1, infinitivo com to para indicar o objetivo ou intenção de uma ação. Nesse caso, o to possui o mesmo significado das expressões in order to, so as to, que significam a fim de, ou seja, que significa para alguma coisa. She came to collect her paycheck. Eu poderia ter escrito she came in order to collect, as so to collect, tá? Eu não preciso usar isso tudo, eu posso colocar she came to collect her paycheck. I am calling to ask you about that. Então, eu poderia da mesma forma colocar I am calling so as to ask you about that. Entendam que isso, assim, essa expressão, ela é mais enfática, ela é mais explicativa, mas a língua, normalmente, ela é econômica. Mesmo a língua escrita, ela é mais econômica, tá? Então, a gente vai só para o to mesmo. Infinitivo com o to como sujeito da oração. Esse uso é formal, muito mais comum no inglês escrito do que no falado. Aí eu coloquei até aquela citação, né, do shakespeariana, né? To be, that's the question. Ser ou não ser, eis a questão. To know her is to love her. Conhecê-la é amá-la. Então, isso aqui é uma... Aqui, ó, eu até poderia colocar to be ou not to be. As duas são tudo isso aqui é um sujeito, tá? Vamos lá para número 3. Infinitivo com to para indicar o uso possível ou previsto de algo. Nessa construção, o infinitivo com to é inserido após um substantivo ou pronome. Ó, I don't have anything. Anything é pronome. É um pronome indefinido. O to sozinho não é o sujeito, não, Gabriel. O to be é sujeito, tá? Igual aqui, ó. O to love is... to know her is to love her. Aqui, ó. Olha esse último aqui, ó. To know her. Isso tudo aqui é o sujeito, ó. Sujeito, verbo, e isso aqui é predicativo do sujeito, tá? O to sozinho não vai ser sujeito, não. Só acompanhado do verbo. Na verdade, o infinitivo com o to é que é sujeito, tá?
Então, I don't have anything to wear. Esse anything é um pronome indefinido, que significa, nesse caso aqui, significa nada, porque olha que aquele caso que eu falei para vocês, de ter uma só palavra negativa, eu tenho aqui o verbo, ó, I do not, né? I don't. Eu tenho esse not aqui. A partir do momento que eu tenho esse not, eu não posso usar mais outra palavra que seja negativa. Aí eu coloco esse anything. Esse anything é uma palavra que ela tem um sentido aberto. Eu posso tanto usar numa negativa, como eu posso usar também numa interrogativa, por exemplo. É mais usado, né, em negativa e interrogativa. Mas em português a gente coloca as duas negativas para enfatizar. Ó, não tenho nada para vestir. Eu tenho de negativa não e nada. Ok? Eu tenho duas negativas, coisas que não acontecem na primeira. Mas vejam que o uso do infinitivo com o to, ele foi inserido depois desse pronome, e esse pronome, e o uso do infinitivo aqui está indicando um uso previsto, né, de alguma coisa, né, que eu não tenho nada o quê? Para vestir. Ele tem sentido no que em sujeito expresso? Eu não entendi a sua pergunta, Cauã. Pode reformular, por favor? Enquanto isso, eu vou continuando aqui, tá? Would you like something to drink? Olha aqui, aí aqui nessa pergunta eu já uso something, é outra vez um pronome. Aqui, ó, eu não tenho nenhuma palavra negativa, até porque isso aqui é uma oferta, né? Eu estou oferecendo alguma coisa. To para sujeito, ele expressa o quê? Então, Cauã, na verdade, o to, ele não é sujeito, ele é parte do sujeito. O sujeito quem é? É o infinitivo com o to, tá? Ele não é o to sozinho, não. Tanto que eu tenho aqui, ó, aquele segundo exemplo que eu dei, foi esse aqui, ó. To know her is to love her. Essa primeira parte aqui, ó, to know her, isso tudo aqui é o sujeito. Então, o to sozinho não vai ser o sujeito, mas o infinitivo, né, com o to, ele pode fazer papel de sujeito. Ele sozinho, nesse caso aqui, ele precisou desse complemento, tá? Aí isso tudo aqui é que vai ser sujeito, tá? E é a mesma coisa que acontece aqui no português, ó. Vamos traduzir? To know her is to love her significa conhecê-la, ou seja, conhecer ela, e conhecer ela é o quê? Conhecer é infinitivo. É isso. Entendeu agora? Ok. Bora lá, então, para o número 4. Infinitivo com to após adjetivos. Depois, aqui eu coloquei até essa tabelinha aqui, gente, porque essa tabela tem padrão, né? Quando a gente está usando junto de adjetivo, ele tem padrão. Aí você tem aqui, ó, sujeito, mais o verbo to be, mais adjetivo. E aí, aqui, ó, adjetivo mais o infinitivo com o to. Essa tabelinha aqui, essa coluna do meio, nem sempre vai ser necessária, mas pode acontecer que, ó, it is good to talk. It's good of you to talk to me. It's important to be patient. It's important for Jake to be patient with his little brother. I am happy to be here. The dog is naughty to destroy our couch. Então,
Mas o que é importante é que aqui a gente vai ter um adjetivo, tá? E depois do adjetivo é que a gente usa o infinitivo com o to. Esse, se você vai colocar para alguém, né? Alguém que vai aparecer ou não, isso aí não é importante. Gabriel, no 3, a gente vai... O que está falando aqui é que o infinitivo aqui ele está expressando uma possível ou uma previsão da utilidade de alguma coisa. Então, tanto que o primeiro exemplo, I don't have anything to wear, é para vestir, para usar. To drink, para beber. Ou seja, é um uso, é uma utilidade, né, daquele verbo. Sempre vai aparecer, na verdade, um verbo de utilidade. E isso vai aparecer depois de um pronome ou de um substantivo. E o verbo vai ser relacionado àquele pronome ou àquele substantivo. Deu para você entender? Se não deu para você entender agora, aguarda um pouquinho que eu acho que vai ter uma questão dessa na próxima questão de concurso. E aí a gente vê se fica mais claro para você, ok? Nada e algo, pronome, sim. Pronomes indefinidos. Vamos lá. Infinitivo com to para fazer um comentário ou um julgamento, tá? Normalmente também vai aparecer depois de uma frase nominal, mas essa frase nominal, ela já está indicando qual é o julgamento que você está fazendo. O comentário já é um comentário que já é um julgamento. Então, aqui, ó, it was a stupid place to park, né? E é lógico, gente, que aqui são exemplos que estão assim, descontextualizados, mas dentro de um contexto, o que é importante é você perceber que quando você tem o to mais o verbo, ele está no infinitivo e é só observando essa fórmula toda aqui que você vai reconhecer qual foi a utilidade, por que ele foi usado dessa forma. Foi para fazer um comentário ou um julgamento. Sobre o quê? Sobre um... Espera aí, deixa eu baixar aqui, ó, sobre um substantivo. Então, aqui, ó, esse substantivo não exatamente vai precisar ser um substantivo, pode ser um pronome também, ó, como a gente tem. Pode ter aqui uma oração substantiva também, ok? Jim is the best person to hire, tá? Áquila, a gente tem aqui, na verdade, um padrão, né, um padrão frasal que indica o quê? Eu estou falando de uma pessoa, tá? Só que eu já estou expressando um julgamento sobre essa pessoa. E esse julgamento vai ser expresso, vai ser corroborado com um verbo depois. Por exemplo, aqui eu tenho esse último aqui, ó, Jim, eu estou falando de uma pessoa, Jim is. Por que eu usei aqui, por que eu estou usando o verbo to be? Porque eu estou fazendo um julgamento. Toda vez que a gente fala, que a gente julga, né, normalmente a gente vai falar daquilo que é ou que não é alguma coisa, né? Porque você está expressando a sua opinião. E aí vem uma frase nominal. Essa frase nominal é exatamente a sua opinião. Jim is the best person. O Jim é a melhor pessoa. A melhor pessoa. E aí eu vou esclarecer. Como que eu vou esclarecer isso? Eu vou esclarecer com o infinitivo mais to. Aqui nesse caso eu usei to hire, que é para contratar. O Jim é a melhor pessoa para contratar. E se eu estivesse falando num outro contexto, que to marry, ele é a melhor pessoa para casar. Vai depender do contexto,
entendeu? O verbo vai sempre mudar, mas vai depender sempre do contexto. Olha esse exemplo aqui do meio. What you said, o que você disse, was, foi, a rude thing, uma coisa rude de quê? To say. Eu poderia colocar também to hear, né? De ouvir. O que você disse foi uma coisa rude de dizer, ou para dizer, ok? Mas o que importa é você gravar que existe essa função, né, de usar o infinitivo com to para corroborar um comentário, um julgamento que você está fazendo. Na verdade, é para complementar o sentido, né, daquilo que você está querendo dizer, daquilo que você está julgando. Ok? Ficou complicado? Ou deu para entender? Vamos passar, então? Número 6, infinitivo com to junto a advérbios. Eu tenho aqui, ó, there's too much sugar to put in this bowl. I had too many books to carry. She's old enough to make up her own mind. Ó, o infinitivo com to é frequentemente utilizado com os advérbios to e enough. Prestem atenção, né? Ainda bem que não tem esse problema, né? Vocês não vão fazer prova oral, porque é a mesma pronúncia, é to, mesma coisa. Só que esse to com dois os, ele é um advérbio de intensidade todas as vezes que ele é colocado antes de um adjetivo ou de um advérbio, tá? Porque o advérbio ele pode modificar um outro advérbio, né? Então, ele é um advérbio de intensidade quando ele está lá na frente. Vocês também podem ver essa palavra lá no final da sentença. E quando ele está lá no final da sentença, ele significa também, é uma concordância, tá? Nesse caso aqui, eu mudei? Mudei? Não, mudei. Peraí. E tem o enough, que significa suficiente, tá? E esses dois advérbios, o to e o enough, eles servem para expressar um raciocínio que existe por trás da nossa satisfação ou insatisfação. Eles são inseridos antes ou depois do adjetivo, no caso do to é antes, no caso do enough é depois do adjetivo, advérbio ou substantivo que eles estão modificando. Da mesma forma que seriam inseridos sem o infinitivo com o to. Em seguida, inserimos o infinitivo. Por que eu estou falando que é sem infinitivo, sem to? Porque eu poderia ter falado assim, she's old enough. Eu posso parar aí, ó. Ela é madura o suficiente, já é velha o suficiente. Só que eu vou esclarecer, quando eu uso o infinitivo com to, eu estou esclarecendo por que eu falei isso, né? Que ela é velha o suficiente. There is too much sugar. Tem açúcar demais. Eu poderia parar por aí também. Quando eu introduzo essa ideia a partir do infinitivo com o to, eu estou esclarecendo, né, sobre isso, tá? Aqui, ó, é o que eu estou falando agora. Em seguida, inserimos o infinitivo com o to para explicar o motivo pela qual determinada quantidade é excessiva, suficiente ou insuficiente. Normalmente, o infinitivo com to e toda a parte seguinte podem ser removidos sem que a oração deixe de ser gramaticalmente funcional. Ela pode não ser totalmente explicativa, mas gramaticalmente ela será funcional, tá? E tanto que essa estratégia de usar o infinitivo com o to depois da expressão, né, com o advérbio, é mais para trazer clareza, para trazer mais entendimento para a sua mensagem, é isso.
Infinitivo com to junto a partículas interrogativas. A gente também vai ver isso num capítulo à parte, tá? Essas partículas interrogativas, que a gente também chama de WH questions, a gente chama de palavras interrogativas, que são aquelas palavrinhas assim que as famosas palavras que os pais perguntam, né? Quem, onde, quando, por quê, como, e assim por diante. Tem alguns verbos que eles, parece que eles já pedem essas palavras, sabe? Essas partículas interrogativas. Ó, os verbos ask, que é perguntar, decide, que é decidir, explain, que é explicar, forget, esquecer, know, saber ou conhecer, show, que é mostrar, aparecer, tell, que é contar, e understand, que é entender, podem ser seguidos por um termo interrogativo como where, how, what, who e when, mais o infinitivo com to. Aqui vocês vão ter, por tradução, a partir do where, onde, como, o que, quem e quando, respectivamente, mais o infinitivo com to. She asked me how to use the washing machine. Ela perguntou a mim como usar a máquina de lavar. Do you understand what to do? Você entende o que fazer? Então, eu tenho aqui o what, que é o que, e to do, que é fazer. Você entende o que fazer? Então, isso aqui também é uma coisa que já é uma estrutura fixa da língua, tá? Usar o infinitivo com to junto a essas partículas interrogativas. Agora vamos para o infinitivo sem to, que também tem algumas regrinhas que precisam ser seguidas e precisam ser observadas, tá? O infinitivo é usado sem to depois de verbos auxiliares. Aqui, ó. She doesn't go to the school today. Ela não vai à escola hoje, tá? A gente tem o verbo auxiliar, depois a gente usa o infinitivo sem o to. E vejam bem que quando a gente usa... lembra que quando a gente usa o verbo auxiliar, é ele que sofre todas as modificações, tá? Então, aqui, por exemplo, é o present simple. E como é terceira pessoa do singular, o verbo que é auxiliar é o verbo do. Como ele está na terceira pessoa singular, ele aparece como does. Ele já está modificado. E aí, automaticamente, o verbo principal volta para o infinitivo. Porque se fosse uma sentença afirmativa, eu estaria falando she goes to the school today, tá? Aí a terminação do verbo para indicar que é simple present estaria no verbo principal. Como a sentença é negativa, essa terminação está no verbo auxiliar e o verbo principal automaticamente volta para o infinitivo sem o to. O infinitivo sem o to também após verbos de percepção. Quais são os verbos de percepção? São aqueles que fazem, que dizem respeito aos nossos sentidos, tá? Olhar, ouvir, cheirar, sentir, ver, escutar, olhar, ver, assistir, reparar, observar. Todos esses podem ser, são tidos como verbos de percepção. E aí o padrão com eles é o verbo mais objeto e depois o infinitivo sem to. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o sujeito, né, we, e um verbo de percepção, heard, que é o passado do verbo to hear, que é ouvir. Nós ouvimos, them é o objeto, porque quem ouve, ouve alguma coisa. Nós ouvimos quem? Ouvimos eles, né? Aí, no caso, a gente falaria nós os ouvimos, close the door. Nós os ouvimos fechar a porta, tá? Letra C. Infinitivo sem to após os verbos make
e let. Aqui, I'm sorry, ficou faltando um Tzinho, vou colocar aqui para vocês. E let. Let's go to the cinema tonight. Vamos ao cinema hoje à noite. Quando a gente tem esse let's, na verdade, já é um convite, tá? You made me come with you. Você me fez vir com você. Então, a gente tem aqui o let's e depois a gente tem o infinitivo e a gente tem o make, o passado do verbo to make e o infinitivo logo em seguida. Infinitivo sem to após a expressão had better. Esse had better, você não vai encontrar uma tradução assim ao pé da letra, tá? Então, é melhor você realmente... you had better learn this expression. É melhor você aprender essa expressão, que significa é melhor. Embora tenha um verbo aqui, uma expressão com um verbo no passado, mas a tradução dela mais fidedigna está no presente, que é melhor. We had better study hard for the contest. É melhor estudarmos bastante para o concurso. Letra E, infinitivo sem to junto ao termo why. A partícula interrogativa why é seguida pelo infinitivo sem to quando se deseja fazer sugestões, tá? Why wait until tomorrow? Por que esperar até amanhã? Why not ask him now? Por que não perguntar para ele agora, tá? Quando eu uso dessa forma, automaticamente já está declarado que eu estou fazendo uma sugestão, tá? Não é só uma pergunta no sentido de eu querer saber uma razão, né? Porque esse why significa por quê. Mas eu não estou perguntando exatamente uma razão, eu estou fazendo uma sugestão, ok? E aí encerramos o infinitivo. Isso, sugerir uma ideia, Gabriel, isso mesmo. O imperativo, assim como no português, no inglês o imperativo também é usado para dar ordens, para dar instruções, sugestões, pedidos e comandos. As frases imperativas são direcionadas a um ouvinte, ou seja, uma segunda pessoa. Pode ser uma segunda pessoa singular ou uma segunda pessoa plural, tá? Mas nunca está incluindo você e nunca é você falando com uma pessoa para mandar um terceiro. É você falando direto, é a primeira pessoa falando sempre com a segunda pessoa. Portanto, não costuma apresentar sujeito. Por quê? Porque eu estou falando direto com a segunda pessoa. Para construir uma frase no imperative form, utilizamos a forma básica do verbo, ou seja, o infinitivo. Lembra que lá em cima eu falei infinitivo é a forma básica do verbo, mais a partícula to. E aqui para o imperativo a gente não usa o to. E ele, o verbo, deve aparecer logo no início da oração. Open the door. Olha aqui, eu já comecei com o verbo, tá? Open the door. Para transformá-la numa negativa, eu coloco don't. Lembra que eu falei aí, nesse caso, eu não vou poder usar o not open the door. Esse not open the door seria não abrir a porta. Agora, se eu estou dando uma ordem, se eu estou fazendo uma sugestão, se eu estou mandando alguém fazer um pedido que seja, eu vou falar do not open the door, don't open the door. Eu estou falando direto para a pessoa. E se você quiser tornar essa sentença mais educada, né, mais gentil, mais suave, você vai usar o please. Pode ser no início da frase, pode ser no final da frase, tá? Por quê? Porque é uma palavra que é deslocada, então a sentença em si, o verbo tem que estar lá na frente, tá? E você colocar o please antes desse verbo, o please continua deslocado da sentença em si. Então, não tem problema ficar lá na frente, embora a gente use mais para o final mesmo. Então, se for afirmativa, eu vou falar open the door, please. E se for negativa, don't open the door, please.
Agora, algumas situações específicas. É possível usar o pronome pessoal junto à forma imperativa do verbo, a fim de dar ênfase à ação. Eu falo, don't you dare, não se atreva. Isso pode ser uma coisa positiva e negativa. Vai partir da sua entonação, da pontuação que você vai usar, enfim, tá? É possível usar pronomes indefinidos quando queremos fazer um pedido sem ser direcionado a qualquer pessoa especificamente. Então, lembra que eu falei que pode ser, é sempre a uma segunda pessoa, pode ser singular, pode ser plural. Se eu vou fazer para alguém de uma forma inespecífica, eu posso falar, somebody call an ambulance. Então, eu estou pedindo que alguém chame uma ambulância. É qualquer pessoa. Por isso eu posso colocar ali na frente. E nesse caso aqui, não é o mesmo caso do please, que o please é deslocável, né? No caso desse pronome indefinido, ele tem que ficar ali na frente, tá? Mas ele não fere nem um pouco a ideia de ser um imperativo, né? E sendo imperativo, pode ser uma ordem, pode ser um pedido, uma sugestão. Usa-se let mais um pronome pessoal objetivo. E isso aí eu botei um asterisco, porque a gente vai parar para falar nisso também, tá? Nós já falamos do pronome pessoal subjetivo, que são aqueles you, he, she, it, né? Que são aqueles que fazem papel de sujeito. O pronome pessoal objetivo são os pronomes pessoais oblíquos, ou seja, eles fazem papel de complemento do verbo, né? De objeto. E a gente vai usar o let, mas esse pronome pessoal objetivo, mais o imperativo, sempre que for oferecer algo ou fazer algum convite. O let para convite, ele é básico, tá? Let me help you. Deixe-me ajudar você. Deixe a mim, né? Ajudar você. Let him help you. Deixe-o ajudar você. Let's help her. Vamos ajudá-la. Vamos ajudá-la. Isso aqui já é mais para um convite, porque aqui, lembra, eu estou usando let's, já não sou... E esse let's, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, deixa eu ver se tem como colocar aqui embaixo. Peraí. Ai, passei demais. Let's é igual a let us. Let us é de primeira pessoa do plural, tá? Por isso que eu coloquei aqui, vamos ajudá-la. Let us help her. E aqui, ó, quando eu estou oferecendo alguma coisa, olha como é que é independente de ser o imperativo, é uma coisa delicada, né? Have a seat, have a drink, take a shower, you feel better. Tome um banho, você se sentirá melhor, tá? Mas tudo, gente, depende muito da entonação, da pontuação, enfim, né? A língua escrita, ela precisa muito da pontuação, né? Da pontuação correta, para que a gente possa expressar corretamente também a nossa intenção, já que não é só o vocabulário que identifica as nossas intenções. Diferenças entre infinitive e imperative. Infinitivo, ó. She needs to study. Eu tenho aqui o to e o study. Imperativo. Study. Tá? A função do infinitivo, expressar uma ideia, um propósito ou intenção, como em querer começar algo. A função do imperativo, dar ordens ou fazer pedidos diretos, como em comece o seu trabalho. Exemplos comparativos, eles destacam a diferença funcional de um tempo e outro, né? To eat healthily is important. Então, aqui, ó, eu tenho comer saudavelmente é importante. E no segundo, eu estou dando uma ordem. Eat healthily. Come de forma saudável. Qual é o impacto, né, que existe? É na clareza. O uso correto do infinitivo e do imperativo garante clareza na comunicação escrita e na falada também.
Questões de concurso. Vamos de novo para a EAR. Ela está adaptada porque o texto era muito grande realmente, e às vezes tinha imagens também, mas do jeito que eu coloquei aqui, não está impedindo de vocês fazerem, tá? Choose the alternative that has the right negative form of imperative sentences. Aí você tem que lembrar como é que é a forma negativa do imperativo. O imperativo é a forma básica do verbo sem o to. Aí como que eu vou colocar? Not woke up, do, don't, some, dance not to music, don't seek more ideas. O que vocês acham que é? Olha só, mas aqui na letra C a gente começa realmente com um verbo sem o to, ok, mas aí a gente tem um not. A gente tem um not e isso significa que teria que ser negativo. Para ser negativo, o imperativo tem que ser igual à letra D. Ó. Don't seek more ideas and resources online. Not walk up and down the stairs. Isso aqui é não andar. Sabe quando a gente tem algum sinal assim, alguma placa assim, não fume, ou não fume, ou então não fumar. Essa é mais ou menos a diferença, tá? Not walk up é não andar para cima e para baixo nas escadas. Isso é uma proibição, mas não é um comando para uma segunda pessoa. É o único que não tem um not? Qual é o único que não tem um not? Todos eles têm not. Ó, aqui tem not, aqui tem not no don't, aqui tem not e aqui tem don't também. Todos eles têm not. Viu aí, Gabriel? Na segunda aqui, ó. The term wake me up in the comic strip. Aí a letra B tem o don't. Inclusive, a letra D está trocado. Aqui, ó. Porque aqui, ó, está começando com o verbo e o don't está depois. Quando, na verdade, eu falei que a negativa a gente tem que fazer como? A gente tem que colocar o don't na frente e depois o verbo. Entendeu? Já na letra D aqui, a gente tem o don't primeiro e depois o verbo. É exatamente a fórmula certinha. Deixa eu ver aqui. 25. Olha aqui, ó. Para construir uma frase no imperativo, utilizamos a forma básica do infinitivo sem o to, e o verbo deve aparecer logo no início da oração. Open the door. Na forma negativa, devemos acrescentar o don't antes do verbo. Don't open the door. Ok? Na negativa, o don't tem que estar na frente. Aí, vamos lá. A gente tem aqui, ó, do, don't. A gente tem do, o verbo está aqui, o verbo principal, e o don't veio depois. Eles estão, na verdade, ó, trocados, tá? Ah, entendeu. Então, beleza. O que você não entendeu, Acla? O que vem antes, o don't, ó, vamos colocar assim, ó, esse é o verbo principal, tá? Do, fazer. Isso aí, se eu estivesse falando isso diretamente para você, eu estaria falando assim, faça.
Do the exercise. Do. Ok? Do the exercise. Isso é uma ordem. Eu comecei com o verbo e, em seguida, coloquei o complemento. Aí eu estou falando assim, para você não fazer os exercícios. Agora a ordem mudou. A ordem é negativa. Don't do the exercise. Quando eu quero fazer a negativa, eu tenho que colocar o don't na frente do verbo principal, entendeu? Na letra B está justamente o contrário. Tá do, don't. Na letra A e na letra C, não está usando do, está usando só o not. E aí também não dá. Só a letra D mesmo que está certinha. Don't seek more ideas and resources. Ok? Bora seguir? Número 2. The term wake me up in the comic strip is in the... Está no present continuous, no imperative. Exatamente, o imperativo. Começou com o verbo, já está tranquilo, é isso aí. Número 3, Escola Naval. Which is the correct option to complete the paragraph below? Vamos lá, a gente tem um parágrafo aqui, ó. How to use the camera at the beach or near water. A gente tem aqui, então, na verdade, esse parágrafo deve ser uma... Como é que se diz? Um manual de instrução, né? Como usar a câmera na praia ou perto da água. A gente vai usar let ou to let. Se é um manual de instrução, gente, o que o manual de instrução faz? Ele já não te dá instrução? Que tempo que a gente usa para dar instrução? É o imperativo ou o infinitivo? Imperativo, exatamente. Então, aqui as letras C, D e E, que já começam com infinitivo, automaticamente elas já foram eliminadas, tá? Então, a gente vai ficar entre a A e a B. Let the camera dry naturally in case it gets wet. Então, deixa a câmera secar naturalmente em caso dela se molhar. After that, please inspect aí os dois... To inspect ou inspect? De novo, é o imperativo. Pronto, já matou. Essa aqui foi rapidinho, é letra B mesmo. Tá? Por quê? Porque aqui a gente já tem, de novo, uma diferença entre imperativo e infinitivo. Instrução, gente, não tem jeito, é imperativo de cima a baixo. Ok? Então, ficou a letra B. Agora vamos falar, imperativo também não tem o to ou do, não tem. Tem don't. Olha, boa pergunta, viu, Gabriel? Você pode ouvir e até ler também, por exemplo, do close the door. Aí eu coloquei esse do aqui na frente, que parece que não tem nada a ver, né? Realmente não tem nada a ver, isso é uma ênfase que se dá. Imagina-se uma situação em que uma pessoa fala para você, eu falo para você, fecha a porta, a outra, eu falo para você, close the door, aí o outro, no, don't close. E eu insisto, close the door, aí o outro fala, don't close. E eu viro para você com força e falo, do close the door. Eu estou te dando uma ordem assim, sabe? Estou explodindo já em cima de você. Só nesse sentido que você vai poder usar esse do na frente no imperativo, tá? Mas o to, nunca. O to não vai ser usado. O imperativo é sem to, ok? Agora, a negativa seria, né? Aí não tem nenhuma... Não é ênfase nem nada, é só...
Isso. É só quando for uma ordem, exatamente. E não é uma ordem qualquer, é uma ordem enfática, sabe? Então precisa ter uma situação, né, um contexto para você entender o uso daquele do na frente da ordem que está sendo dada. Porque a primeira ordem, lembra? A primeira ordem seria close the door. Até poderia ser close the door, please. Aí outra pessoa fala, no, don't close the door. Aí eu falo, yes, close the door. Don't close the door. Aí eu viro para você já explodindo, que é a terceira vez, e aí eu falo, do close the door. Você viu como é que muda até a entonação, o jeito de falar? É bem diferente. E esse do close the door, quando eu uso esse do, na linguagem escrita, eu transmito essa mensagem, que já foi uma ordem fortalecida, foi uma ordem assim já meio nos tamancos já. É tipo isso, ok? Beleza. Aí vamos lá para o uso de at, on e in com exemplos de horários, dias e meses. Ou seja, essas três preposições que são as mais largamente usadas, tá? E elas são muito pedidas, por quê? Porque elas podem ser usadas tanto para tempo como para lugar. E olha, eu fiz esse joguinho aí com esses círculos vermelhos para vocês saberem de quando que a gente parte de uma coisa assim mais precisa para algo mais genérico. Então, você vai usar at quando você está falando de horários, que é uma coisa assim uma coisa mais exata, sabe? Eu falo assim, at 8 o'clock, we finish at 8 o'clock, como um momento bem específico. Eu vou falar on quando eu vou falar assim de dias e datas. Eu não estou falando mais de horário, ó, já alargou um pouco. É de dias ou de data. Our classes are on Mondays. On Mondays. Então, às segundas-feiras. Eu não estou nem falando o horário específico, mas eu já estou falando on, né? Que já é o dia. É um pouco mais largo. E aí, quando eu quero falar de períodos maiores, né, que a partir de meses, aí eu vou usar in, né, aí vai ser para mês, para anos, para séculos e aí por diante, tá? Eu coloquei isso aqui como uma estratégia visual e aqui também para vocês, né, esse desenhozinho. As principais preposições de lugar. As três primeiras, como eu falei, in, on, at. Aí a gente vai ter under, behind, between. Olha aqui, esse quadrinho aqui tá lindo, maravilhoso. Tirando esse behind, porque assim, aqui, a meu ver, ficou parecendo que está ao lado. E behind significa atrás, tá? Mas como as outras estão bem perfeitinhas, yes, Gabriel, I met my friend at 5 p.m. Very good, very good. That's it. That's the idea. A preposição in significa que você está dentro de algum espaço fechado, tá? Isso até quando a gente está falando de prédio, alguma coisa, a gente fala, por exemplo, se eu vou falar que eu fui ao hospital, I went to the hospital, I am at the hospital. Eu posso falar, I'm at the hospital. Significa que eu estou no hospital. Se eu falar I'm in the hospital, sem contextualizar, né, sem existir um contexto que eu estou especificando, que em vez de estar lá no jardim, do lado de fora, ou no estacionamento, eu estou na parte interna do hospital, se não for assim, especificamente, e eu simplesmente falar I'm in the hospital, significa que eu estou internada. Porque se eu estiver só trabalhando ou visitando alguém, eu vou falar I'm at the hospital, tá? O in é dentro mesmo. A preposição on significa assim a superfície. Olha aí o gatinho aqui por cima da mesa, né? Não só uma superfície, que é sobre alguma coisa. Então, vocês vão ver que quando a gente vai falar sobre um assunto, eu posso falar também on something. Eu estou falando sobre um assunto.
Preposição at situa em ponto ou local específico, indicando uma posição precisa. Esse at, embora tenha um relógio aqui, a gente aqui está falando de lugar. Então, por exemplo, eu vou dar uma referência, né, de onde eu me encontro, aí eu vou usar o at, tá? Por exemplo, eu poderia falar at the hospital in the cafeteria, tá? Então, eu estou no hospital, onde? Dentro da cafeteria. E aí eu faço mais específico. Mas o at para lugar é onde eu vou colocar um ponto de referência e eu vou me posicionar naquele ponto de referência. E as preposições under, behind e between. Under é embaixo, between entre, e o behind, que é atrás, tá? Essas também são bastante usadas, tá? Mas existem ainda outras expressões, outras preposições de lugar que são muito usadas, e essas são as primeiras que a gente tem, assim, algum contato, e a gente já precisa conhecer, né? Porque, digamos que essas são as básicas, essas são as mais concretas, isso, essa é a palavra. Essas são as preposições mais concretas, que eu posso te falar, assim, te colocar um desenho para você ver, né? Como é que você visualiza essas preposições. Mas quando você vai fazer prova, principalmente para concurso de escola militar, quaisquer concursos assim que exijam um pouco mais de conhecimento da língua inglesa, não vai ser esse tipo de preposição que eles vão usar, tá? Serão preposições mais sutis, que tragam um entendimento mais sutil. Então, para isso, a gente precisa de um encontro específico para a gente falar sobre preposições e para fazer exercícios sobre preposições. Porque aqui a gente vai precisar de bastante vocabulário. Você já vai começar a precisar, né, de mais vocabulário. E a preposição é uma parte muito importante da oração, porque ela faz ligação entre as palavras, né? Dando algum sentido para essas palavras. Pode aparecer, usar em questões como localizar a partir de ponto de referência, pode. Mas eu te digo que, como as provas de inglês, elas têm menos questões do que as português, inglês e tal, é mais fácil eles te pedirem alguma questão relacionada a mais sutileza, sabe? Então, a gente vai pegar algumas questões e vai ver. Vamos olhar aqui. Eu quero agradecer vocês, né? Thank you for your attention. Embora tenhamos visto um pouquinho mais sobre as preposições, no próximo encontro veremos a fundo o importante papel que exercem essas pequenas palavras na construção bem elaborada de um texto. Por que elas têm um importante papel? Porque a preposição, ela não tem nem uma função sintática, nem em português elas não têm função sintática. Elas só são conectivos, elas ligam palavras, mas quando elas ligam as palavras, elas dão um sentido para aquela palavra. Pode ser um sentido de tempo, pode ser um sentido de lugar, pode ser vários sentidos, e a gente vai ver. Isso, um sentido de companhia, de ausência, de presença, enfim. Tem várias situações. E aí, vale a pena a gente, sabe, tirar um encontro para a gente falar sobre isso e começar a fazer bastante exercício a respeito disso. Tá? Eu quero saber de vocês quem é que já está pegando lista de exercício, provas anteriores na internet, quem é que já está fazendo exercício? Tem a prova de 2024. Existem alguns canais assim que vocês podem procurar, né? Se vocês entrarem no canal da Marinha, da ESA,
eles têm as provas anteriores, tá? Vale a pena vocês olharem isso com calma. E não esqueçam daquela dica que eu dei semana passada. Viu a matéria? Alguém ficou com alguma dúvida? Ó, não fiquei com dúvida nenhuma. Amanhã, olha de novo. Você tem todo o material aí. O material é autoexplicativo, né? Eu faço de um jeito que é para vocês poderem estudar sozinhos, que é para vocês poderem criar seus próprios mapas mentais, e vocês poderem ter acesso a todas essas informações, fora que eu acho que vocês têm acesso à aula gravada também, né? Então vocês podem rever as aulas. Olhem de novo, se vocês tiverem oportunidade, né? De preferência, olhe só o material escrito, sem olhar a aula. Se ficar alguma dúvida, aí sim, aí você volta na aula. Fez isso, daqui a 3 dias faz de novo, daqui a 7 dias faz de novo, daqui a 2 semanas faz de novo, e daqui a 30 dias faz de novo. Se nessas oportunidades você não tiver realmente nenhuma dúvida, você estiver ok, não tem jeito. Não, você não vai esquecer mais, tá? A promessa é essa, né? Se não der certo, a gente vai lá procurar o neurocientista que prometeu isso. Mas eu creio que dê certo, sim, porque eu costumo fazer isso e para mim funciona, né? Então, há de funcionar para vocês também, tá? Pessoal, no mais, agradeço muito a presença de todos, né? A gente se vê na próxima semana, ok? Um abraço.